O Supremo Tribunal Federal acaba de emitir aqui um novo comunicado a respeito da revisão da vida toda e o novo julgamento que está acontecendo, o novo julgamento que começou no final da última semana e vai se estender até a próxima semana, até os próximos dias. Nós tivemos uma atualização que é muito importante na questão da revisão da vida toda, onde milhares de segurados, milhares de aposentados e de pensionistas podem comemorar a partir dessa nova decisão, enquanto outros aposentados receberam um balde de água fria na cabeça por conta desse novo julgamento da revisão da vida toda. No vídeo de hoje eu vou explicar para você o que está acontecendo agora nesse julgamento, que está acontecendo agora nesse exato momento. Nós vamos entender quais foram as últimas e as mais recentes decisões dos ministros e o que pode se esperar para o futuro da revisão da vida toda, né? Muitos beneficiários estão aguardando até a confirmação do voto do ministro Dias Toffoli, ele que está pedindo aí que seja aprovada a revisão da vida toda, pelo menos para quem entrou com processo até o ano de 2024. Será que isso vai acontecer? Agora, outro ponto que é muito importante aí, os aposentados que já tiveram aprovação, já receberam os valores da revisão da vida toda, vão ter que devolver os valores e ainda pagar os honorários advocatícios? Se você recebeu o valor da ação da revisão da vida toda, já teve a aprovação, já recebeu valores, é muito importante que você entenda agora o que mudou no entendimento, o que pode acontecer no futuro com o seu pagamento previdenciário. Além de eu mostrar para você esses dois pontos que são os mais importantes, é claro que nós vamos entender tudo o que aconteceu na revisão da vida toda, vamos comentar e debater sobre esse assunto aí que é tão importante na vida de centenas de milhares de segurados aqui no nosso Brasil. A informação que nós vamos acompanhar hoje aqui saiu no site Diário do Poder. STF tem maioria para rejeitar recurso, revisão da vida toda do INSS. O que está acontecendo? Com as novas decisões que aconteceram agora nessa última semana, a Corte caminha para manter o entendimento de 2024 que derrubou a tese, ou seja, o que o Diário do Poder colocou pra gente aqui? Se continuar assim nesse caminho, né, a Corte vai derrubar a revisão da vida toda e não vai ter mais aprovação. Só que quem já teve aprovação? Aqueles aposentados que já receberam valores da revisão da vida toda, ou pelo menos aqueles que entraram com recurso, com ação até 2024. Como que vai ficar o caso para essas pessoas? É sobre isso que nós vamos comentar aqui no boletim informativo de hoje, então o vídeo tá muito importante. Vou trazer as recentes decisões e as últimas atualizações aí da questão da revisão da vida toda para você que é aposentado, para você que é pensionista. E já quero começar, claro, agradecendo pela sua presença e pela sua companhia, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso canal. Mais um boletim informativo está começando, trazendo para você as informações, as notícias do dia para todos os beneficiários. Vamos começar falando aí sobre essa decisão da revisão da vida toda, mas ainda nesse vídeo eu trago outra notícia para você que me acompanha e é uma notícia muito importante também, são os benefícios que não podem ser cortados agora no ano de 2026. Não é segredo para ninguém que o INSS está intensificando o pente fino no ano de 2026, vai economizar bilhões de reais, e quando a gente fala de economizar dinheiro do INSS, é porque vem corte de pagamento previdenciário. Então você vai entender quais são os benefícios que vão passar por essa convocação nova a partir de agora, e quais são os benefícios que estão protegidos por lei e não podem mais ser cortados pelo INSS. Nós vamos acompanhar essa informação também. Você que chegou agora aqui no meu canal, não me conhece ainda, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, e muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função aqui é deixar você sempre muito bem informado. Se você quer receber informações verdadeiras, de qualidade, com explicação correta e de graça todos os dias, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações também e compartilhe o nosso canal com algum amigo, com algum familiar que também recebe benefício da Previdência, para que vocês sempre se mantenham muito bem informados. Aqui eu trago informações todos os dias de graça para você acompanhar as notícias do seu pagamento previdenciário e também tudo a respeito aí dos seus direitos, tá? Bom, pessoal, vamos lá. A manchete que nós temos aqui do site Diário do Poder é que diz que o INSS junto com o STF aí caminham para uma decisão da derrubada da revisão da vida toda. Thiago, então por que você falou que milhares de aposentados e pensionistas vão comemorar com essa notícia da revisão da vida toda? Porque nós temos um entendimento que não foi mudado até agora, que é daqueles beneficiários que já receberam as
ações que já receberam valores da revisão da vida toda. Muitos beneficiários tiveram aprovação e concessão da revisão da vida toda, receberam valores retroativos e receberam até mesmo aumentos de salários. Então o aposentado quer saber, né, se o STF vai derrubar a revisão da vida toda, como que vai ficar a situação daqueles que já receberam os valores, e até mesmo a questão do voto do ministro Dias Toffoli, né, porque ele está pedindo a aprovação da revisão da vida toda para quem entrou com ação até 2024, e a grande maioria dos aposentados entrou com ação até 2024, o que totalizaria aí, né, milhares ou até milhões de aposentados que teriam direito à revisão da vida toda. Vamos entender o que aconteceu agora. Vou começar lendo esse primeiro trecho da manchete para você, vou trazer você junto na tela comigo para acompanhar também, e depois vou explicar então esses dois pontos importantes aí, tá? Vindo para a tela, pessoal, o que nós temos? A informação aqui do Diário do Poder. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o julgamento do recurso que tenta preservar o direito à revisão da vida toda para aposentados e pensionistas que ingressaram com ações antes da mudança do entendimento da Corte em 2024. Porque o que acontece, né? Em 2022, o STF havia aprovado a revisão da vida toda, havia aprovado alguns recursos que liberavam a revisão da vida toda, tanto que milhares de aposentados tiveram aprovação e receberam valores da ação da revisão da vida toda. Quando a STF entendeu ali que a revisão era um direito do aposentado e era um direito do pensionista, muitos idosos, inclusive de baixa renda, programaram suas vidas ao redor da revisão da vida toda, porque tinham expectativa de pagamentos retroativos, né? Muitos iriam receber milhares de reais por conta dos anos em que receberam salários menores, e também aumento de salário a partir do momento da concessão da revisão da vida toda, tá? Então o que aconteceu aí? O Supremo Tribunal Federal retomou esse recurso, né, retomou o julgamento desse recurso que prevê, ó, quem entrou com ação antes da mudança do entendimento, né, depois de 2024, o STF derrubou o entendimento da aprovação, então desaprovou a revisão da vida toda. Mas e todas aquelas pessoas que tinham programado as suas vidas por conta da aprovação, vão ser prejudicadas porque o STF e os ministros mudaram de opinião? Será que é justo jogar essa culpa nas costas dos aposentados? Poxa, foram os ministros que mudaram de opinião. O aposentado, né, estava projetando a sua vida financeira, toda uma mudança de vida por conta do entendimento de aprovação da revisão da vida toda, tá? Então, esse ponto é muito importante nós levantarmos, e eu até quero gerar um debate aqui nos comentários. Eu quero saber qual que é a sua opinião com relação ao pagamento da revisão da vida toda. O que você acha dessa mudança de entendimento? Aprova, desaprova, vai para o julgamento, vai para plenário físico, vai para plenário digital? Qual que é a sua opinião com toda essa questão da revisão da vida toda, tudo que está acontecendo? Eu peço que você deixe aí nos comentários, tá? Então o processo voltou ao plenário virtual após o ministro Edson Fachin retirar um pedido de destaque que levaria a análise ao plenário físico. Com isso, foram mantidos os votos já registrados pelos ministros. O relator do caso, que é o Cássio Nunes Marques, votou pela rejeição do recurso e foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Luiz Fux, ou seja, todos esses ministros que eu citei aqui, eles votaram contra o recurso que prevê a liberação, né, para esses aposentados que entraram com ações antes de 2024. Então todos esses ministros estão falando, ó, não tem que liberar essa revisão para essas pessoas, tá? A gente mudou o entendimento, isso não pode valer. Segundo o relator, o tema já foi discutido pelo tribunal, que invalidou a revisão da vida toda em março de 2024. Nunes Marques destacou que o Supremo Tribunal Federal já garantiu segurança jurídica ao decidir que aposentados que receberam valores decorrentes da revisão até abril de 2024 não precisarão devolver os recursos nem arcar com custas processuais e honorários. Então, esse é o primeiro ponto importante que eu quero trazer aqui para você, aposentado, que foi depois dessa decisão aqui agora que muitos segurados podem, de certa forma, comemorar. Afinal de contas, se você é um aposentado e um pensionista que entrou com a ação da revisão da vida toda, recebeu concessão, parecer favorável da sua ação, recebeu valores, você não vai precisar devolver valores que você recebeu e nem precisar pagar honorários advocatícios e custas processuais. Esse era um medo de centenas de milhares de aposentados, né? Poxa, eu já recebi aqui o meu dinheiro, agora que o STF mudou o entendimento e derrubou
a tese, eu vou ter que devolver o meu valor, né? Mas muitos aposentados já gastaram praticamente todo o valor que receberam aí da revisão da vida toda, né? Então como é que esse aposentado ia devolver o valor para a corte aí? Será que o aposentado vai ter que contratar um empréstimo para devolver esses valores? Então era um medo dos aposentados e esse medo ele foi derrubado, tá? O Nunes Marques, aí o ministro que é o relator, ele já falou aí que os aposentados que receberam valores decorrentes da revisão da vida toda antes, até abril de 2024, né, não vão precisar devolver os valores, muito menos pagar aí as custas processuais e até honorários advocatícios, tá? Para o ministro, o Nunes Marques, estender o benefício a processos em andamento agora significaria manter pagamentos incompatíveis com a tese vigente na corte. A divergência foi aberta pelo ministro Dias Toffoli. No voto do ministro Dias Toffoli, ele argumentou que muitos aposentados confiaram na decisão do STF em 2022 e organizaram sua vida financeira com base nessa expectativa, que foi exatamente o que eu falei no início do vídeo, né? Muitos idosos, inclusive muitos de baixa renda, programaram suas vidas financeiras projetando uma revisão na sua aposentadoria, projetando valores retroativos e organizaram a sua vida com base nessa expectativa que o STF criou nos aposentados, aprovando a revisão em 2022. Então não seria do mais justo, né, tirar agora esse entendimento e essas pessoas que entraram com esse tipo de revisão, tá? Então o Nunes Marques, que é o relator da ação da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, falou que estender o benefício aos processos depois de 2024 até agora não é legal. Isso não é do entendimento da corte, ou seja, eles estão claramente falando, né, que esses benefícios mais atuais, essas ações daqueles aposentados que ainda não tiveram concessão e aprovação, não vão ter andamento na questão da revisão da vida toda. Só que o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, está contra essa decisão. Ele está falando que quem entrou com ação até abril de 2024 deveria ter o entendimento do STF, né, que valeu até de 2022 até 2024, até a derrubada, tá? Isso é o ponto mais importante aqui. Se o Supremo Tribunal Federal tinha aprovado em 2022 e desaprovou só em 2024, significa que os aposentados que entraram com ação antes de 2024, antes da derrubada, eles merecem uma atenção maior, né? Afinal de contas, a culpa da mudança do entendimento não é do aposentado. Se tem algum culpado, são os ministros que mudaram de opinião. O aposentado ele não pode ser prejudicado porque o STF e os ministros voltaram atrás na decisão que tinha aprovado a revisão aí para milhares de segurados. Então, agora, o que acontece nesse julgamento aqui? Faltam os votos dos ministros Edson Fachin e o ministro André Mendonça, tem muita expectativa até por cima do André Mendonça, né, que poderão se manifestar até o encerramento do julgamento, que está previsto para a próxima sexta-feira. A revisão da vida toda permitia que os aposentados incluíssem no cálculo do benefício contribuições antes de julho de 94, quando entrou em vigor o Plano Real. A medida beneficiava principalmente segurados que recebiam salários mais altos antes de 94 e contribuíam com salários maiores. Em 2022, o STF reconheceu a possibilidade de aplicação da tese, só que em 2024, a Corte revisou esse entendimento ao julgar as ações da Lei de Benefícios da Previdência e concluiu que os segurados da Previdência, os aposentados e pensionistas, não poderiam escolher a regra de cálculo mais vantajosa, que nesse caso seria aí da revisão da vida toda. O recurso analisado agora foi apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que defende a preservação dos direitos de aposentados que haviam acionado a Justiça antes da mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E na minha opinião, esse entendimento aqui que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos enviou ao Supremo Tribunal Federal tem que ser sim apreciada com muito carinho. Eles têm que analisar essa questão aí, porque o aposentado que entrou com ação na Justiça esperando uma revisão da vida toda não pode sofrer a culpa dos ministros terem mudado de opinião algum tempo depois. Então, muitos beneficiários entraram com a ação da revisão da vida toda em 2023 e até início de 2024, antes dos ministros mudarem de opinião. Poxa, agora esses aposentados terão de ser penalizados? Então, se tem alguma notícia boa com relação a essa questão da revisão da vida toda, é que quem já recebeu valores, né, não vai precisar devolver e também não vai precisar pagar custas processuais. Agora, será
Será que os ministros vão aprovar esse recurso para aqueles aposentados que entraram com ação antes da derrubada da revisão da vida toda ter o seu direito garantido? Você acha que o STF vai aprovar esse recurso ou você acha que eles vão negar esse recurso e jogar mais uma vez contra o aposentado e contra o pensionista aqui do nosso Brasil? Pessoal, antes da gente partir para o próximo assunto aqui, que é um assunto muito sério que eu vou trazer sobre benefícios que não podem ser cortados, eu peço gentilmente aqui que você compartilhe esse conteúdo, tá? Tem explicação bacana aqui sobre a revisão da vida toda, esse julgamento que está acontecendo agora, as mudanças de entendimento, como que vai ficar a partir de agora para quem já recebeu, para quem ainda não recebeu. Conteúdo da revisão da vida toda tem que ser compartilhado. Se você conhece algum amigo, algum familiar que também recebe aposentadoria ou pensão e estava na expectativa da revisão da vida toda, já compartilhe esse vídeo para ajudar essa pessoa a ficar por dentro das últimas atualizações, notícia que saiu essa semana agora, tá? Então, conta aí com o seu compartilhamento e vamos agora para a nossa próxima informação. No ano de 2026, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que o pente fino nos benefícios será intensificado. Milhões de segurados vão ser convocados a partir de agora e podem ter os pagamentos bloqueados, suspensos ou até cancelados. Só que existem benefícios protegidos por lei que o INSS não pode cortar. Se você aposentado quer saber quais são esses benefícios que não podem ser cortados pelo INSS, assista esse vídeo que está aparecendo aqui no canto da sua tela, é de graça para assistir e eu gravei um vídeo completo explicando para você quais são os benefícios que não podem ser cortados pelo INSS. Assista agora, eu te espero lá, um beijo, um abraço e tchau, tchau.